Você também precisa fazer uma transição de carreira, mas não tem dinheiro e precisa pagar as contas no final do mês? Então me acompanha nesse vídeo. Eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Olá! A insegurança financeira, né? Será que eu vou dar conta de pagar as minhas contas no final do mês? Essa preocupação de não dar conta de se manter financeiramente é um dos maiores motivos que desencorajam as pessoas a se manter firme ou a decidir, né, por fazer uma transição de carreira. E se essa é a sua situação, se esse é o seu problema, me acompanha nesse vídeo até o fim, que eu vou te dar algumas dicas aí para você começar a partir de hoje. O que pode ser feito financeiramente para você planejar a sua transição de carreira nesse pilar da educação financeira. Então vamos lá. Insegurança, né? Essa palavrinha é uma palavra danada, porque é o que nos deixa em dúvida, é o que nos põe a dúvida, né? No nosso sonho, no nosso desejo, no nosso objetivo, naquilo que a gente quer seguir. E cada vez mais as pessoas procuram por fazer um movimento dentro da sua carreira com mais segurança, com mais assertividade, né, que corra menos riscos também. Só que uma das coisas super importante nesse momento de transição de carreira é se preparar financeiramente. Então, às vezes as pessoas chegam num momento que elas querem mudar, elas sentem a necessidade, elas não estão mais felizes onde elas estão, mas elas em nenhum momento pararam para planejar esse processo de transição e principalmente nessa questão financeira. A gente tem toda a preparação também emocional para isso, né? A questão do autoconhecimento, mas junto dela também vem esse pilar super importante, que é a viabilidade financeira para a mudança. Então, esse é mais um percalço, né? Um obstáculo que as pessoas enfrentam para de fato entenderem ou decidirem por fazer essa mudança, essa transição. Mas eu vou dizer para vocês que há tempo, né? Ainda há tempo da gente se preparar e de não deixar o nosso sonho de transição para trás, para realmente a gente conseguir mudar. Mas para isso também vai exigir um pouco de disciplina da nossa parte, né? Às vezes, todo o processo ele é muito simples, mas dizer que ele é simples não quer dizer que ele é fácil. Exige também recursos nossos internos e a verdadeira vontade, a genuína vontade de fazer o que tem que ser feito para que a mudança seja cada vez mais segura, né? Que você sinta, pelo menos se sinta mais seguro nesse processo de mudança. Muitas pessoas estão na base da pirâmide, né? Da pirâmide da evolução profissional. A base da pirâmide é naquele processo, né? Naquele mundo que você só trabalha para sobreviver. Trabalha para pagar as contas, trabalha para comprar aquilo que você necessita, né? Tanto das necessidades básicas mesmo, mas também daquilo que é supérfluo às vezes, né? Mas é aquele período, aquela faixa da pirâmide do processo evolutivo da área profissional, onde a gente só está ali para adquirir, para ter, né? Onde o verbo ter é muito importante e é ele que domina essa faixa aí da pirâmide. Então, a gente trabalha para comprar roupa, a gente trabalha para comprar um carro, para comprar casa, né? Para comprar alimento, para passear, enfim, para ter as coisas. Só que nesse processo, quando a gente se encontra ainda nessa faixa da pirâmide, a felicidade de tudo que a gente entende que pode nos trazer felicidade, ela acaba sendo muito passageira. Porque o ter, ele nos dá essa felicidade mais líquida mesmo, né? Ah, eu quero muito ter as coisas, mas depois que eu tenho eu já não quero mais ter aquilo ali, eu já não tenho mais tanta graça, eu quero ter outras coisas. Então, muitos profissionais, eles acabam se mantendo por muito tempo nessa faixa da pirâmide. E eu vou dizer para vocês que essa é uma etapa que a maioria de nós acaba passando, né? A maioria eu digo porque tem pessoas que já vão direto para um segundo nível, mas a grande maioria acaba começando a sua vida profissional
nessa faixa da pirâmide para sobrevivência, porque quer começar a ter uma independência financeira, então precisa ganhar o seu recurso financeiro para pagar as contas, para comprar suas coisas, né, para se manter, para manter uma família. Então a gente fica por algum tempo nessa faixa da pirâmide, só que o que acontece é que ela tem como evoluir. E essa evolução depende muito da gente, não é uma coisa que, depois de tantos anos tu estás numa outra faixa, né, numa vida mais engajada, enfim, depois com mais significado, trabalho com mais significado, não. Isso vai depender do significado que a gente dá para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho. E, portanto, quem fica por muito tempo nessa faixa da sobrevivência acaba tendo, claro, muita dificuldade depois de fazer uma mudança, uma transição de carreira, porque nem sempre pensa nessa sua programação, né? Nessa sua projeção de futuro. Né? Vai, adquire as coisas para o hoje, aí acabou aquilo ali, obteve, conseguiu o que queria e quer outra coisa e assim vai. Né? Então, às vezes não sobra recurso, não poupa, não investe, né? Muitas pessoas acabam não fazendo isso nessa faixa da pirâmide. E isso acaba se tornando também um problema social, onde a própria sociedade acaba nos estimulando, né, ao consumismo, aquele consumismo de forma inconsciente, que tu compras as coisas de uma forma louca, vê uma promoção, não precisa daquilo ali, né? Mas olha a promoção, ela é tão atrativa, tão interessante, vai lá e compra, não compra uma peça, compra 3, enfim, coisas que você não quer. Então, a nossa própria sociedade, ela acaba... A sociedade, quando eu falo, né, as mídias de uma forma geral, no nosso mundo capitalista, né, acabam nos envolvendo ou envolvendo recursos de mídia, de marketing, para que a gente adquira coisas que às vezes a gente nem precisa. E a gente cai na tentação. Então, isso acaba sendo um problema social também. E, por outro lado, a gente não tem, desde o primeiro ano aí, primeiro ano do ensino fundamental, uma matéria, uma disciplina de educação financeira. Agora que estão falando sobre isso, né? Então, é um problema muito sério mesmo. E isso acaba deixando com que as pessoas vão evoluindo na sua carreira no sentido de, né, trabalhando, conquistando outras coisas e acabam se endividando. Então, de fato, é um problema muito sério e que envolve muitas pessoas, né? E aí tem a questão da inadimplência e uma série de situações. Então, quando a gente fala da questão financeira, no processo de transição de carreira, não é de se admirar que muitas pessoas não estejam preparadas, às vezes financeiramente, para fazer um processo de transição. Por quê? Porque o processo pode envolver um curso específico que vai ter um investimento maior, que não estava previsto, né? Que você não tinha pensado nisso antes. Pode prever uma mudança onde por algum tempo você vai demorar para conseguir ganhar aquele valor que está ganhando atualmente, porque vai começar, né, numa outra empresa ou começar num nível talvez abaixo do que você já está hoje num outro cargo. Então tem uma série de situações que pode sim levar você a repensar ou a pensar 1, 2, 3 vezes antes de decidir fazer uma transição de carreira por se preocupar financeiramente de talvez não dar conta, né, de se manter naquele período ou manter a família. Muitas vezes você tem outras pessoas ali que dependem de você também financeiramente, certo? Então, é esse tipo de problema, essa problemática que eu trago hoje aqui para vocês, para a gente conversar um pouco e eu explicar algumas possibilidades, algumas alternativas que podem ser realizadas nesse processo, até para aliviar, né, essa carga e para a gente conseguir enxergar que existe luz no fim do túnel, né? Existe um recurso para isso, mas vai depender, claro, da nossa escolha. Então chega da gente ficar nos submetendo a um trabalho, né, a uma situação profissional que nos incomoda, que não nos satisfaz, que nos deixa infeliz, que está nos adoecendo ou nos deixando desmotivados, né, para o trabalho, ou que está mexendo com alguma outra questão emocional mesmo, enfim. Então chega, vamos dar um ponto final, colocar um ponto final nesse processo e começar a pensar a partir de agora.
O que pode ser feito para a gente virar esse jogo, para a gente fazer algo diferente, para a gente conseguir tornar o nosso objetivo, o nosso propósito de carreira um bom realizável, né? O que a gente pode fazer para virar esse jogo, para realmente tornar o nosso objetivo profissional, a nossa meta profissional, algo mais palpável e que a gente consiga entender e visualizar ela se transformando lá na frente, né? Ficando muito mais concreto, muito mais palpável e com um pouco mais de segurança também. Eu entendo que esse é o grande X da questão e é o que eu venho trazer para vocês aqui. Alguns passos que podem ser feitos para você então se programar para fazer a transição de carreira que tanto almeja e deixar de viver uma vida às vezes tão sem significado, né, no trabalho que você está fazendo hoje. Mas para isso precisa seguir alguns passos. E o primeiro passo é colocar as cartas na mesa. É isso mesmo, aos seus olhos, né? O que isso significa? É você fazer um verdadeiro diagnóstico da sua situação financeira atual. E eu vou falar aqui algo para vocês que vocês não vão precisar fazer todos os meses, mas para quem é assalariado, né, recebe um salário fixo por mês, vai fazer isso durante 30 dias. E não importa se hoje é algum dia no meio do mês, você não precisa começar dia 1º e terminar dia 30 ou dia 30, né? Você pode começar a qualquer momento do mês e começa a colocar lá todas as suas despesas, o que você está gastando diariamente. E aí você vai terminar de hoje contando 30 dias para frente. Então, quem ganha um salário fixo, todos os meses vai fazer esse processo, esse diagnóstico durante 30 dias. E vai anotar detalhadamente com tudo que você está gastando ou em tudo que você está investindo o seu dinheiro. Por exemplo, no dia de hoje você foi ao mercado e fez a compra que não tinha feito no início do mês para o restante do mês. Então você vai colocar lá o valor da compra do mês, né? Que é a compra de comida, alimentação, né? Essas coisas assim. Ah, você também almoçou fora, então vai colocar lá num outro itemzinho, numa outra planilha, o quanto você almoçou, né? E as despesas bem discriminadas e bem separadinhas também, o valor que você gastou ali com o almoço. Ah, eu fui na padaria para comprar pão para o café da tarde. Coloca lá o valor. Então, durante 30 dias, você vai fazer esse processo todo, né, de diagnóstico, de verificação de tudo, de apontamento, né? Acho que essa é a palavra mais adequada. Apontamento de tudo que você vai gastando todos os dias durante 30 dias. Isso num período aí de 1 ano, tá? Então, uma vez por ano, durante 30 dias. Se por um acaso você é um profissional que ganha por comissão, né, que não tem um salário fixo ou que tem um fixo mais uma comissão, então a sugestão é que você faça esse diagnóstico por 3 meses, 90 dias aproximadamente, tá? Para que você tenha uma média do seu custo mesmo, né, do seu investimento, daquilo que você gasta todos os meses. Então você vai ter uma média final. Eu disse, poxa, mas eu queria fazer minha transição de carreira mais rápida, né? Eu vou ter que passar por isso primeiro. Bom, você pode escolher em fazer isso de uma forma mais rápida, mas talvez ter problemas lá na frente, ou você pode, já ficou até agora aqui, né? Se manteve nesse processo, então tenta fazer esse processo da melhor forma possível para que você não caia também, né, em nenhuma pegadinha aí ou em algum processo que não dê muito certo, tá? Essa é uma sugestão. Mas, então vamos lá, recapitulando, quem é profissional que ganha salário fixo vai fazer o diagnóstico, né, detalhado de tudo, inclusive centavos que você gasta diariamente durante 30 dias. Então pode começar no meio do mês e terminar no outro mês, não tem problema, você pode começar hoje. Se você tem vontade de fazer uma transição de carreira ou está pensando em fazer futuramente, começa a fazer isso hoje, não perde tempo. Porque começando hoje, você pode ganhar tempo lá na frente, tá bom? Então começa hoje. Salário fixo, 30 dias. Salário variável, né, ou fixo mais comissão,
A sugestão é que faça pelo menos por 90 dias, aí, em torno de 90 dias esse processo para ter uma média, já que existe uma comissão variável ali também, certo? Após ter feito essa etapa do diagnóstico, você vai olhar o seu mapa, né, detalhadamente em todos os itens que você está gastando, as contas que você tem fixas mensais, porque ele vai constar ali de alguma forma, né? Ou hoje, ou daqui quando virar o mês também, que é quando você paga as contas novamente. Então vai estar tudo ali, compras de cartão de crédito precisam constar nesse diagnóstico detalhado, né? E a compra do cartão de crédito, gente, não é só a parcela do mês. Quando eu compro no cartão de crédito, eu já estou me comprometendo com esse valor, embora seja, sei lá, 10, 12 parcelas, mas eu já estou me comprometendo com esse valor. Então, ele precisa constar o valor inteiro dentro desse dia que eu acabei de fazer a compra e mesmo que eu tenha parcelado, ok? Então, tem que estar lá o valor inteiro do cartão de crédito, né? Da compra que você fez nesse momento, mesmo que você tenha parcelado. Feito tudo isso, deixando tudo ali claro para você, né? Deixando as cartas todas na mesa, então você vai observar aonde que você tem oportunidades de fazer algum ajuste, de economizar naquilo ali. Estou gastando muito com sobremesas em restaurante, posso adequar isso aqui? Ok, posso adequar. Estou gastando muito, de repente, com compra de coisas que talvez não tenha necessidade nesse momento, então, vou me controlar um pouquinho para o próximo mês, né? Como é que foi essa outra questão aqui? Esse aqui eu não consigo, do plano de saúde, esse aqui eu não consigo reduzir, é um valor fixo e ainda tem coparticipação quando eu uso. Então, ok, então esse deixa separado, não tem como reduzir. Mas você vai perceber que existem muitas oportunidades ali onde você pode reduzir os seus gastos e isso vai refletir lá na frente para o próximo passo. E aí, o próximo passo é colocar todo o investimento que você vai precisar fazer, então o quanto de recurso financeiro você vai precisar ter para realizar a sua transição de carreira. Então você vai colocar lá, se hoje você está numa posição X e você quer numa profissão X e você quer ir para uma profissão Y, o que você precisa fazer para trocar de profissão? Tem que fazer um curso superior? Tem. Quanto que é, né? Quanto que eu preciso pagar? Quanto que eu preciso investir nesse curso superior? Vai pesquisar, coloca todos os detalhes financeiros, toda a matrícula, todas as parcelas, coloca tudo isso detalhadamente no papel, né? Faz essa projeção de acordo com o tanto que você vai pagar durante tantos anos e inclusive o prazo disso, né? Quando que você quer que isso aconteça? Por exemplo, eu quero começar a fazer a faculdade já no próximo semestre. Então agora eu já preciso projetar isso para o próximo semestre e eu já tenho uma noção do quanto eu vou ter uma noção do que colocar no meu orçamento para o ano que vem, por exemplo, nesse próximo semestre. Então eu já tenho que deixar muito claro quanto que esse sonho vai me custar, quanto que essa mudança de transição, né, essa transição de carreira vai realmente me custar, qual é o investimento disso. Eu preciso também comprar um uniforme específico, porque para eu atuar nessa profissão eu tenho que andar desse jeito, tenho que investir numa roupa mais social, enfim, tá? Isso aqui eu estou supondo algumas possibilidades. Quanto que é isso? Coloca lá também. Para eu fazer a minha transição de carreira eu vou ter que fazer um curso de especialista em determinada situação. Não é um curso superior, mas é uma formação específica também. Ok, quanto que essa formação vai custar? Coloca lá. Para fazer essa transição, eu preciso também entender que depois que eu mudar de função, talvez eu não vá receber o que eu estou recebendo hoje, porque talvez eu receba um salário mais de iniciante nessa nova profissão que eu atuarei, né? Enfim, vou colocar lá essa projeção do quanto eu vou precisar me manter com as contas que eu já tenho, porque eu já tenho meu diagnóstico lá, eu já sei aquilo que eu não consigo negociar em termos de valores, né? O que eu não consigo diminuir em termos de parcelas.
E aí eu consigo ter uma noção do quanto eu preciso de reserva aí para me ajudar, né, a dar conta de me manter nesse período que eu estiver nesse processo inicial. O que mais que eu posso fazer? Enfim, daí eu posso ver outras estratégias, mas eu coloco tudo na ponta do lápis, tudo que eu vou precisar gastar ou investir nessa minha transição de carreira, tá? Então esse é um outro passo muito importante. Você pode dizer, mas Candice, eu não sei tudo que eu vou precisar investir. Então pesquisa, pergunte para pessoas que já estão na sua área ou nesse cargo específico o quanto elas investiram, o quanto elas entendem que é necessário investir. Vá atrás, né? Busque essas informações no mercado de trabalho também. E claro, gente, não é nem imprevistos, mas surpresas podem vir também pela frente, claro que podem. Mas o quanto mais eu conseguir me cercar de informações fidedignas e importantes para que esse meu processo aconteça de uma forma um pouco mais segura, sem tantas surpresas, muito melhor, né? Então, eu ter essa noção do quanto que é esse investimento, colocar isso no papel é eu começar a concretizar algumas coisas, alguns passos para que esse sonho possa se tornar uma realidade, para que essa transição realmente se realize, tá? E aí, qual é o outro passo? A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu coloquei lá detalhadamente, né, os prazos que eu quero fazer essa minha formação, realizar essa minha transição, eu tenho o investimento certinho que eu preciso ter a princípio, né, com as informações atuais, para eu fazer isso com tranquilidade, né? Eu sei o quanto custa a minha transição de carreira hoje, qual é o investimento dela, e aí eu vou para a parte do orçamento. Nessa etapa do orçamento, gente, uma coisa importante também aqui, orçamento não é cotação. Cotação é eu ligar para as empresas, né, para uma empresa e fazer tipo a cotação do curso superior que eu vou precisar fazer para essa nova profissão. Então eu vou lá, falo com as universidades e eu tenho lá a cotação, sei lá, de 3, 4 universidades. Isso é uma cotação. Orçamento é uma previsão do que eu vou precisar de recursos financeiros, né, das contas que eu tenho para pagar, daquilo que eu quero investir durante um ano inteiro. Né? Então eu vou fazer um orçamento a partir do momento que fiz o diagnóstico, né, coloquei tudo no papel, 30 dias ou 90 dias, dependendo da situação. Coloquei toda essa parte no papel, coloquei o custo, né, o investimento, o valor do investimento que é da minha transição de carreira, eu vou para o orçamento. Então, eu vou detalhar daqui para frente, fazer uma projeção do meu recurso financeiro, dos meus investimentos, dos meus custos financeiros, né? É como se fosse um planejamento aí. Eu verifico tudo que eu tenho todos os meses de parcelas fixas ou variáveis que eu vou precisar pagar daqui para frente. Inclusive, eu coloco daí se já tiver alguma parcela de um curso, de uma outra formação ou alguma outra coisa que eu já preciso me preparar para comprar ali para fazer a minha transição de carreira, tá? Então, orçamento é uma previsão, não é diagnóstico. Diagnóstico é eu fazer hoje, né? O que está acontecendo diariamente, eu vou anotando lá, isso é o diagnóstico, é o que foi feito. O orçamento é aquilo que eu já tenho uma noção, que eu tenho de compromissos financeiros e eu coloco isso numa planilha separado de uma forma mensal. E nesse orçamento precisa constar, inclusive, o valor que eu pretendo economizar para conseguir fazer, né, realizar a minha transição de carreira. Então, esse valor eu vou diluir, né, esse investimento total ali que eu fiz na minha transição, eu vou diluir isso mensalmente para que no prazo que eu queira fazer a transição, eu já tenha os recursos ali necessários para fazê-la com muito mais segurança, tá bom? Então, esse é o terceiro passo. E por último, é o poupar. Eu realmente preciso economizar, verificar os recursos que eu tenho, da onde eu posso tirar, né, algum dinheiro ali que eu estou gastando demais ou que não está fazendo tanta diferença, tanta necessidade na minha vida, aquele tipo de compra, de aquisição, da onde que eu posso tirar algum dinheiro ali daquele diagnóstico que eu fiz
para poupar, para reservar esse dinheiro para minha transição de carreira. E aí esse dinheiro eu posso investir. Outra coisa diferente. Poupar é diferente de investir. Poupar é guardar, é reter, é eu economizar um valor que eu consigo, né, verificar dentro das minhas finanças ali, dentro do meu planejamento. Eu poupo, eu retenho, né, eu guardo esse dinheiro. E investir é realmente eu colocar em algum tipo de investimento. E aí tem várias possibilidades, só que eu preciso fazer uma análise do meu perfil de investidor também para ver aonde que encaixa melhor, né, o valor que eu quero investir, em que tipo de investimento é mais adequado para o meu perfil investidor, tá? Então essa é outra parte que é o poupar. E aí, gente, nesse processo do poupar, a gente diz que nós precisamos carimbar o nosso dinheiro, carimbar esse valor para a transição de carreira. Então, por exemplo, eu estou poupando todos os meses, sei lá, R$200, R$50 para minha transição de carreira, né? E esses R$50 que eu estou poupando, eu sei que é para transição de carreira. Não é para comprar depois um óculos novo ou comprar, sei lá, um presente para mim porque eu mereço. Não. Quando eu registro ali, né? Quando eu carimbo aquele dinheiro, ele não é negociado para outras coisas. Isso fica muito mais claro, inclusive, no nosso modelo mental, né? Para a nossa mente. Isso fica claro porque é nisso que você quer investir, é nisso que eu quero investir naquele momento. Então, eu tenho que denominar, né? Eu tenho que colocar isso ali, escrever para que é esse valor ali que eu estou investindo, né? Ou que eu estou poupando, né? Em primeiro lugar, e depois aonde que eu vou investir, ok? E claro, né, gente, para nós fazermos uma transição de carreira com mais segurança, principalmente quando a gente fala desse pilar financeiro, da viabilidade financeira, quanto mais cedo eu começar a fazer isso, a pensar nisso, melhor. E o ideal, a gente diz aí que o ideal é eu ter de 6 a 1 ano, né, de reserva estratégica aí para esse período que eu vou passar. Mas isso é óbvio que vai depender de cada caso. Então você vai olhar para a sua situação, colocar todas essas etapas no papel. De novo, faz o diagnóstico, né? Você quer realizar a sua transição de carreira, então vamos lá. Faz o diagnóstico de 30 dias para quem recebe salário mensal fixo, ou faz o diagnóstico durante 90 dias para quem recebe o salário fixo mais comissão ou só salário variável, tá? Tendo detalhadamente o diagnóstico, faz a contagem, né? E vê quanto que tu vai precisar investir financeiramente para essa transição de carreira. Então, quanto vai custar essa minha transição de carreira? Qual é o investimento disso? E depois de fazer isso, então, você vai para a próxima etapa, que é orçar. Então, você vai ter uma previsão já anual do quanto você precisa ter para manter os seus compromissos financeiros já constando. Ou o que você vai poupar ali, o que você quer poupar todos os meses para a sua transição de carreira, ou também já o que você vai querer colocar durante esse 1 ano de projeção já para realizar a transição, né? Se for fazer algum curso, comprar algum equipamento, alguma coisa nesse sentido. Tendo essa projeção também, você faz a última parte, então, que é o poupar, que é guardar esse dinheiro para que você consiga fazer de fato essa transição com mais segurança, realizando o seu sonho, né? E lembrando, gente, tempo é muito precioso, né? A gente fala que tempo é dinheiro. Eu acho que até ele é muito maior do que o dinheiro, porque o tempo é uma coisa que depois que ele passa, tu não consegue recuperá-lo, né? O dinheiro tu até consegue trabalhar para recuperar, mas o tempo não. Então não desperdice o seu tempo, comece esse projeto de transição de carreira, esse planejamento de transição de carreira da viabilidade financeira agora, nesse momento. Não perca tempo. E principalmente, não perca tempo desperdiçando a sua vida e principalmente a vida profissional num trabalho medíocre ou sem sentido.
não perca tempo. Assuma a direção da sua vida profissional.